Boa noite, gente, muito boa noite. Vamos agora seguir, no debate, a continuidade do filme Híbridos. É um filme que vocês acabaram de assistir, de Priscila Thelman, Vincent Moon, ou Vincent Moon. E nós estamos aqui... Boa noite, gente, muito boa noite. Deixa eu tirar aqui, que está dando algum retorno. Agora seguir, no debate. Tem algum retorno aí? Híbridos. Arthur, está dando algum retorno? Espera aí. Agora resolve. Desculpa, gente, então o meu retorno estava aberto. E aqui a gente está, então, para uma conversa, depois belíssimo filme, um filme de experiência que a gente está comentando aqui. Vamos conversar com a Fernanda Abreu, que é produtora do filme, o Ibirá Machado, que é o distribuidor do filme, da produtora Descoloniza Filmes, A Mônica Dias, nossa parceira, pesquisadora em arte e cultura, da área de história, antropologia, e tem toda uma vivência também muito próxima das questões da espiritualidade, sempre vai nos ajudar aí também a compreender esse trabalho, essas imagens, essa experiência densa e profunda da religiosidade e da espiritualidade, essa confluência de expressões e não tem convergência, é confluência. E eu e Luiz Jorge, que vou apresentar, Luiz Jorge, professor da Universidade de Lisboa, e dentro do Congresso Santuários, eu, Leonardo Guelman, nós estamos realizando esse congresso com a Universidade de Lisboa, a Federal Fluminense e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Mas o desejo nosso é que esse projeto possa se abrir para outros países, e principalmente numa relação com a África e também da diversidade de culturas do Brasil, as dimensões espirituais indígenas. Queremos muito estamos fazendo essa edição totalmente remota, claro, por força do que está acontecendo em nível mundial, mas também para a gente essa experiência está sendo rica por poder juntar pessoas de diferentes lugares. Acho que essa experiência, de alguma maneira, fica. Mas, então, estamos muito felizes, assim, esse filme foi escolhido, assim, com muito carinho, assim, pela beleza, pela pertinência, quanto ele dialoga com a proposta do Congresso Santuários. Então, assim, queria dar as boas-vindas para vocês e dizer da nossa alegria de estar com vocês aqui, especialmente com a Mônica, com a Fernanda, com o Ibirá, e aí falando também o nome do Luiz Jorge, pelo Congresso. Assim, queria dar as boas-vindas a vocês e vamos conversar desse trabalho tão lindo, tão profundo, que é a experiência de realizar o filme Híbridos. Eu acho que a gente não combinou aqui, mas talvez a gente podia começar com a Fernanda, falando um pouco desse processo. A gente estava falando há pouco, é um filme processo, é um filme experiência, que depois se coloca como uma experiência para o espectador, que de alguma forma é mais até do que um espectador. Vocês querem mais até do que um espectador, vocês querem alguém que de alguma forma seja atravessado por essa experiência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse processo, o que foi esse filme processo, esse projeto processo. Boa noite a todos, boa noite, Leonardo, obrigada pela introdução carinhosa, pelo convite. Faz bastante tempo que a gente... Bom, Híbridos começou em 2013, Então, você está aí, a gente estava aqui falando e você está me perguntando, vai passando um filme desse processo, do como que ele foi longo, parece que foi ontem, e ao mesmo tempo parece que foi há tanto tempo atrás em outro Brasil, Em 2013, o cenário realmente era bem diferente do que a gente vive hoje. Começando do começo mesmo, o Vincent já tem uma experiência, uma trajetória, de um trabalho assim de colecionador, Ele faz muitos filmes, ele tem um volume muito grande de filmes, já com trabalho de música.
E ele tinha esse desejo de fazer um filme no Brasil sobre a espiritualidade através da música, né? E um amigo em comum nosso, o Henrique, me colocou ele em contato comigo. Eu recebi um e-mail de Vicente Moon dizendo que ele queria fazer um projeto, uma documentação poética da espiritualidade do Brasil. 2 meses, a gente começou uma troca de e-mails muito fértil do que seria, e aí a gente começou a construir um calendário, né, de quais seriam os grandes eventos grandiosos, como o Círio de Nazaré, Bom Jesus, o Carnaval em Pernambuco, quais seriam os grandes eventos no calendário nacional que a gente não poderia perder, e também os novos rituais, os rituais menores, os rituais mais urbanos que vão se criando a cada dia, né, do cruzamento aí de todas essas nossas matrizes. Então, a gente começou com essa pesquisa, 2 meses depois a gente tinha levantado um mapeamento e ele chegou no Brasil. E o Vincent tem uma forma de filmar bem própria, né? Ele filma, ele edita. A Priscila chegou logo depois. E a gente começou a viajar, primeiro para fazer uma pesquisa. A nossa ideia inicial na Utopia era que a gente mapearia tudo em 3 meses e só depois começaria a realmente fazer o trabalho, captaria um dinheiro. Não foi o que aconteceu. Desde a primeira filmagem já virou material. A gente tinha assim, uma ideia de que o acesso a esses lugares, o acesso a essas pessoas pudesse ser mais difícil, que demorasse mais tempo, né, para a gente entrar. E, assim, para nossa surpresa mesmo, as coisas foram se abrindo. Eu acho que muito pelo nosso desejo, para a gente conseguir deixar claro esse desejo de que seria um material que ficaria disponível, um material de alguma forma educacional, né? Uma plataforma, mais do que o longa, o projeto é muito essa plataforma, que é o híbridos.cc, que é um website, onde tem 120 filmes, né? A gente filmou 120 rituais, 120 cerimônias, essas 120 viraram filmes, então, e entrevistas, e álbuns de música, e textos. Então, tem essa plataforma e o longa. E eu não consigo pensar o longa sem a plataforma também, porque é um projeto complementa na investigação da espiritualidade, também na investigação da linguagem, né? Do que é das relações com as telas. Ver um filme no computador é uma coisa, ver um filme no cinema, esse longa que foi feito para o cinema, com som para cinema e tal, que é belíssimo ver no computador, mas numa sala de cinema é realmente mais impactante, porque tem aí um trabalho de som fabuloso do Gustavo Loureiro, de mixagem. E eu já me perdi. Então, eu já estava indo. O tempo, vocês... foram 4 anos, você falou? De filmando foi 1 ano. 1 ano. Porque como também era uma quantidade de rituais e de lugares que a gente ia chegando, porque aí a pesquisa virou isso, né? A gente conversava com um, aí um sabia que a gente estava fazendo esse filme e falava, procura fulano e não sei aonde, que procura fulano e não sei aonde, que procura fulano e não sei aonde. Chegou, eu lembro que a nossa última filmagem foi a ida ao Xingu, onde tem a última cena do filme, que é o pajé fazendo aquela cura. Aquela foi o último... Minto. Depois daquela teve os evangélicos aqui no Rio. A última coisa eu ia falar isso, porque quando foram filmar os evangélicos no Rio, eu já estava parte do projeto e eu lembro disso. Isso. Foi aqui. Mas a gente fechou 1 ano, a gente falou, não, vamos parar, vamos estabelecer um tempo também, que a gente conseguir filmar em 1 ano, né, fechando um calendário anual, né, assim, de cerimônias e tudo mais, vai ser o filme, senão a gente poderia estar filmando até hoje, porque realmente nunca parou de chegar coisas. A gente ainda volta e meia recebe uns e-mails, né, Ibirá? No e-mail de híbridos, ou pedindo dicas de rituais, ou dizendo de novos rituais que a gente não quer filmar, enfim. Que maravilha esse ano, hein? Nossa, deve sentir uma saudade, né? Opa! Muito grande! Eu só não sinto saudade do 7-1. Eita, é verdade. Agora,
E tem, às vezes, coisas muito coladas, né? Por exemplo, hoje a gente estava na mesa da parte da tarde, falando, por exemplo, que uma festa de Todos os Santos em Monte Santo é 31 de outubro. E o dia 2 de novembro, em Juazeiro do Norte, é dia de finados, é a Romaria do Padre Cícero. E aí, quer dizer, às vezes você sai de um, a 500 quilômetros já cai em outro. Quer dizer, cada lugar ele é estruturado por uma data, né? Uma data emblemática que cria todo o ciclo daquele lugar, né? Todos os elementos fundamentais. O lugar se preenche, a gente pode dizer, né? O lugar se preenche a partir dessas grandes celebrações, dessas grandes consagrações. Sim. E vocês foram exatamente atrás desses momentos, né? Como se fosse um rosário, né? Como se fosse um rosário de cada pedaço, cria uma circularidade, né? Mas vamos. Eu não sei se a bola. Vamos deixar a bola circular daqui a pouco, né? Claro. Mônica, você quer pegar essa bola aí? Ou então, Luiz, a Mônica está aí. Mônica, teu som, só habilita teu som, Mônica. Pego a bola. Vai lá. Pego a bola. Esse filme, realmente, ele é um filme que mexe com quem assiste. De alguma forma, ele vai mexer, né? Ele é um... Eu acho que o áudio... São coisas da estética... Vocês estão ouvindo? Para mim, ela travou, né? Sim. Tá, perdeu, voltei. Voltou, você travou, Mônica. Voltei? Voltou. Voltei, né? Já voltei? Sim. Pois é, a minha angústia era assim, o que eu estava, como registrar aquilo que eu estava vendo, como é que aquilo ali poderia fazer parte do meu trabalho, como é que eu ia contar aquela história, como é que... Ah, que pena. Uma pena. A live tem dessas coisas, né? Vou fazer o seguinte. Vou passar para o Luiz e a Mônica retornando, a gente fala, autoria. Mônica, a gente perdeu muita. Está indo e voltando. Você não tem como variar, não? Não tem o quê? Usando o teu computador, a tua internet? Não, estava ótimo até eu começar a falar. Mas aí vou continuar. Se cair, aí... Eu acho que eu vou desabilitar a minha imagem para ver se melhora. Outra pessoa. Sim. Vamos lá, vamos ver. Acho que agora a gente vai desabilitar Pois a imagem. Eu acho que melhora. Para ver se melhora, né? Pois é, então eu acho que esse filme ele se coloca nesse lugar, né? Eu acho que tem essa potência de colocar o sujeito nessa experiência e ele fazer a sua reflexão, né? Tem gente que fica um pouco incomodado, fala assim, olha, eu estou vendo isso aqui, mas eu não sei de onde é essa manifestação, eu não estou entendendo muito bem, mas você é jogado dentro de um fluxo, né? Que quebra um pouco com algumas noções, algumas barreiras, e faz com que você até entenda um pouco que nesse campo religioso, nesse campo, né, da espiritualidade, essa dimensão do fluxo, essa dimensão do tempo, ela é completamente diferenciada. Então, eu acho que o filme ele traz isso de uma forma muito, muito interessante, muito instigante, né? E, sobretudo, nesse momento que a gente está vivendo, mais do que nunca, né, a atualidade desse filme que foi feito aí em 2013, da gente trazer uma discussão sobre intolerância, né? Intolerância étnica, intolerância político-religiosa. Eu acho que é um filme para se trazer à tona realmente e fazer uma discussão a partir dessa perspectiva que vai ao encontro da nossa identidade cultural, né? Uma identidade que é híbrida, é uma identidade que é complexa, né?
que a gente tem uma história que forja a nossa identidade de muita complexidade. Então, o filme ele vem com essa poética, né, dessas expressões religiosas, trazendo nos instigando a pensar a formação da identidade brasileira, né? E tem esse nome, que é um nome muito potente, né? Híbrido. Eu acho um nome muito potente, híbrido, que dialoga com no campo dos estudos religiosos, sobretudo afro-brasileiros, né? Com essa questão do sincretismo, que já foi discutido, que muitas vezes é visto de uma forma negativa, mas tem uns autores que trabalham de uma forma bastante positiva, né? E onde o sincretismo ele não significa perda, né? Ele significa soma, onde o sujeito ele soma força, ele soma potência, ele soma conhecimento, ele soma estética, é muita soma junto, né, com essa perspectiva do hibridismo, né? O Sérgio Ferretti trabalhou com isso, né, para o Maranhão, e traz esse conceito de sincretismo que eu acho bastante potente. Eu acho que a gente tem muitas questões para discutir, então estou só assim um pouco abrindo aqui a nossa conversa para que, né, a gente possa caminhar aí nessa conversa do filme. Tem algumas coisas, né, que a gente depois eu quero falar, mas só para iniciar o bate-papo, né? Senão fica uma pessoa falando demais, vamos dialogar. Tudo bem? Beleza? Léo? Oi. Então, vamos... E tem a híbris, né? Você falando do nome híbridos, né? A híbris é a desmedida, é aquilo, né, que ultrapassa, Sim. e transborda, né, e que escapa do controle, né? Porque acho que é isso que você colocou de uma forma muito oportuna, Sim. porque o que a gente está vivendo politicamente, né, são forças reativas, né? Quer dizer, o reativo é exatamente essa estrutura de conter, né, de conter a multiplicidade, de conter isso que não é regra, né? E a regra que o fascismo gostaria de implantar, porque não vai implantar, é a monorreligiosidade, né, é a monocultura, é a monorracialização e, né, um estreitamento de perspectivas, né, absurda, e um binarismo, né, porque o bolsonarismo, a estrutura dele é binária. Ele precisa que tudo se aglomere no quanto o outro para que o outro possa ser negado. Ser negado, né? É. E isso, Léo, dessa etimologia da palavra, Mesmo, né? E a gente tem que né? afirmar a multiplicidade mesmo. Isso, e engraçado que nessa etimologia, né, do híbris, que é algo que ele deve ser controlado, ele deve ser punido, né? É muito interessante a gente pensar nisso, porque a nossa trajetória de híbrido é exatamente um refazer, uma resistência que vem, né, de perseguições, de punições, onde pessoas foram, né, a Inquisição, as pessoas foram perseguidas, foram punidas, né? Os terreiros foram fechados até hoje, né? Hoje a gente está aí numa discussão, né, do que a gente faz, uma perseguição aos cultos afro-brasileiros sem medida, assim. Então, assim, ainda a gente vê, né, essa perseguição ao híbrido, né? Aquilo que vai de encontro a uma liturgia que deveria ser única, né? A ortodoxia que deveria ser, né, realmente ao pé da letra, segundo ainda uma perspectiva colonizadora, né? Tô lembrando aqui, vendo aqui uma referência chamada Quebra de Xangô, né? Foi no dia conhecido como Dia do Quebra, em Maceió, 2 de fevereiro de 1912. Todos os terreiros foram quebrados, né? Tudo entrado, e é um evento de absoluta intolerância, né? Isso é um trauma, um acontecimento que mostra bem isso que você está falando. Vou passar um pouco para o... Acho que o Luiz caiu, não? O Luiz está aí. Vamos esperar ele voltar. Eu ia passar exatamente para ele. Vou seguir, então. Quando o Luiz retornar, está retornando.
Luiz, você escuta a gente? Só você está sem imagem. Voltou. Luiz, então, ficamos aguardando o seu retorno. Eu vou passar então para você. Aconteceu aqui um pequeno imprevisto, carreguei mal no botão. Aqui o Google Meet tem alguns botões muito próximos, o telefone de desligar está muito próximo do telefone do microfone. Peço desculpa. Bom, isto também serve um pouco para o ice break de entrada. Bom, em primeiro lugar quero dar os parabéns a esta equipa maravilhosa que realizou este filme Híbridos, e essa mesma palavra híbridos é isso mesmo, que portanto, a diversidade, antes de mais, não é? É a diversidade. E eu quero realçar neste filme, encantaram-me muitos aspectos neste filme, mas há um particularmente que é o próprio guião. E eu vi todo um guião ligado à nossa própria história enquanto espécie. Nós esquecemos, antes de mais, que somos uma espécie. Somos uma espécie que é Homo sapiens, e às vezes esquecemos muito disso, não é? Nós somos um ser natural, antes de mais, somos um animal, não é? Como é uma lagartixa, como é um orangotango. Simplesmente num determinado momento desta história evolutiva, que é no planeta Terra, adquirimos algo que nos esquecemos e que nos faz estar aqui todos presentes, que chama-se consciência. Não é? Se chama consciência. E o que é a consciência? A consciência basicamente são duas perguntas. É de onde é que viemos e para onde é que vamos, não é? E vocês levantam essa questão, de certa forma, no inconsciente do vosso próprio filme, essa questão da consciência. Porque, de facto, nós, Homo sapiens, fizemos essa pergunta, de onde é que viemos, ou seja, onde é que estávamos antes de estar aqui. Somos o primeiro ser, digamos, desde que surgiu a vida, não é? Desde que surgiu a vida há cerca de 4 mil milhões de anos, somos o primeiro ser que, de facto, perguntou onde é que estávamos antes, não é? E essa é uma questão fundamental sobre a nossa própria origem, não é? E, de facto, todos os grupos humanos hoje à face da Terra procuram essa resposta. Qualquer grupo indígena, como qualquer religião, começa sempre por aí, não é? De onde é que tudo começou? E a outra pergunta é para onde vamos a seguir, não é? Para onde é que vamos a seguir depois de estarmos aqui? E a resposta a essa pergunta é que finalmente gerou aquilo que a gente chama de espiritualidade, que é o que nos faz também estar aqui reunidos, não é? Porque a espiritualidade, antes de mais, é a esperança no futuro. Significa que o futuro não acaba depois de estarmos aqui, antes de mais. Isso é a espiritualidade, a espiritualidade é a esperança, não é? E para nós chegarmos aí, nós fomos criando rituais, fomos criando arte, e o vosso filme começa exatamente por aí. Começa pela dança, começa pela pintura do corpo, começa pela música, não é? Num grupo indígena, não é? E exatamente como há uns 190 mil anos, como provavelmente ainda não temos essas datações, infelizmente ainda estamos à procura dessas origens remotas, não é? Ainda muito remotas, mas são muito remotas, efetivamente. Quando surgem, de facto, o xamã e as suas evocações, e vocês no vosso filme vão exatamente a essas origens. Portanto, é um filme que nos invoca sobre as nossas próprias origens, enquanto Homo sapiens, que é isso que afinal de contas nós somos, não é? E isto, como há pouco dizia o Leonardo, e nos tempos que nós vivemos, e desculpem o que eu vou dizer,
mas quando há determinadas pessoas, hoje em dia, não é? Que se acham superiores umas às outras e que acham que tudo pode ser igual, estamos todos a esquecer que somos Homo sapiens e que o Homo sapiens, antes de mais, é marcado pela diversidade. E a diversidade é a cultura, porque onde quer que o Homo sapiens chegasse, ele criou culturas diferentes. E a cultura é a adaptação à natureza, antes de mais. E vocês, ao longo do vosso filme, vocês vão evocando, de facto, essas próprias adaptações. Começam, de facto, depois passam, de facto, evocam as almas, não é? Quando passam da cerimónia indígena dos espíritos, depois digamos, para o voo dos pássaros, quase que evocando a alma, não é? E evocando, isto a fazer a minha interpretação, não é? E digamos essa evocação da alma, do que se passaria no ar, não é? Para a noite, para a água, que no fundo eram os elementos da natureza, e depois para a cruz, que no fundo que é depois o momento também da revelação, não é? Porque de facto a espiritualidade teve também esse processo de evolução, não é? Foi um processo que partiu da natureza para a própria revelação, não é? Para o momento seguinte, que é a revelação, que é no fundo o momento que nós hoje vivemos, que é o momento da revelação da própria espiritualidade. E depois ela de facto teve e tem uma grande diversidade. E de facto vocês evocam no Brasil essa capacidade que houve de diversidade. E desse ponto de vista estão de parabéns, porque há o canto, há o silêncio, há a multidão, há o isolamento, não é? Há a pobreza, há a riqueza, não é? Porque no fundo a espiritualidade evoca tudo isso, mas sobretudo a espiritualidade é o medo, não é? É o medo e é sobretudo o futuro, não é? Porque o cérebro deu-nos algo, foi uma armadilha, não é? Que o cérebro nos deu. O cérebro é o nosso órgão mais digamos, aliás, temos um grande especialista português sobre o cérebro, que é o António Damasio, não é? Que ele diz que o cérebro prega-nos muitas partidas, não é? Nomeadamente que a inteligência, ou seja, a inteligência pode vencer o próprio cérebro, não é? E portanto, mas o cérebro de facto também nos provou uma partida, não é? Foi de facto esta questão da própria noção de imortalidade, não é? Ele também, o cérebro também nos deu a noção de imortalidade. Portanto, a espiritualidade é essa noção de imortalidade. E, portanto, e a espiritualidade é isso mesmo. E vocês evocam essa diversidade dessa procura da espiritualidade no vosso filme. E nós sentimos, através das canções, através dos rituais, todo esse mundo. Portanto, e sobretudo a riqueza cultural do próprio Brasil. Portanto, o Brasil é sobretudo a diversidade, não é? E é lógico que houve momentos, e não sei se estou a falar demais, mas claro que houve momentos em que uns se tentaram sobrepor aos outros. Claro que é o momento da Inquisição, é o momento dos fascismos, não é? E nós hoje também vivemos um pouco isso. E, portanto, mas também houve a Idade Média, não é? Em que houve um determinado momento em que uma determinada forma de pensar tinha todos os instrumentos e, apesar de tudo, não conseguiu vencer, não é? E a seguir veio a diversidade. Portanto, a diversidade humana encontra sempre caminhos para ultrapassar, portanto, a unicidade. E, portanto, o vosso filme mostra precisamente isso, que a diversidade vence sempre. Já é o que eu tenho a dizer e a comentar sobre o vosso filme, e parabéns, muitos parabéns pelo vosso filme. Luiz, você tinha mencionado um pouco antes, assim, de como que eles, na produção, daqui a pouco também já vou trazer o Ibirá, mas talvez aí a Fernanda comentando como é que vocês chegaram à intimidade desses momentos, né? Exatamente.
Era uma questão, de facto, que eu deixava, era como é que chegaram à intimidade de momentos, que de certa forma já foram respondendo, não é? Mas como é que chegaram à intimidade de momentos que são, de facto, momentos muito próprios dentro daquelas comunidades e pessoais, não é? Eu lembro-me vários momentos, um deles, na procissão de Nossa Senhora da Nazaré, por exemplo, quando filmaram aquela multidão, que são momentos íntimos, apesar da multidão, porque é que as pessoas se deixaram filmar, ou então quando uma das pessoas que estava transpirada, não é? E transportava a cruz, se ela se deixou filmar, ou quando entraram no terreiro, não é? Que são momentos de intimidade, se houve dificuldades ou não. E também perguntar, em alguns casos, se vocês tiveram que fazer uma negociação prévia, alguma prospecção. Tá? Sim. Eu acho que teve um pouco de tudo. Teve prospecção, teve também esses encontros como o Círio, né? O Círio acontece lá com aquelas milhares de pessoas e muita gente filmando, né? Ali eu acho que era uma situação, assim, apesar de, como o Luiz disse, momentos muito íntimos, tinham muitas mais câmeras, né? Não eram só a nossa equipe. As imagens de cima do Círio, você vê muitas equipes de filmagem chegando ali. Eu acho que o que o Vincent faz, ele chega bem perto, né? E tem uma negociação ali muito do corpo e do entendimento daquela pessoa de encontros. São encontros, o cinema se faz no encontro, né? O encontro, ele acontece ou ele não acontece. Foram muito poucas as vezes em que a gente não pôde filmar. Muito poucas. Aliás, eu acho que eu não me lembro de um lugar que não tenha deixado a gente filmar. Alguns lugares fizeram mais perguntas, algumas pessoas quiseram saber mais, e outras já nem tanto, assim. Então, para entrar em alguns terreiros, por exemplo, a Ganju de Dé, em Cachoeira, que é um terreiro super tradicional, eu conversei por um bom tempo com o pai Duda, por telefone, por e-mail, expliquei, marcamos qual seria o ritual, e aí a gente filmou um ritual de Obaluaê, que era um ritual que já não acontecia há 40 anos e ia acontecer naquele ano, e aí ele ficou feliz de ter isso filmado. Então, houve um encontro de desejos e a gente filmou. E tudo foi assim. Era sempre... E como esses filmes, a gente também teve uma coisa assim, importante dizer, que depois que a gente terminou tudo, todos esses filmes foram passados para as pessoas que nos permitiram entrar, né? A gente devolveu esses filmes. Teve um filme no Xingu de um ritual que a gente fez de iniciação de um jovem, por exemplo, que a gente precisou mandar para eles verem, e algumas cenas eles pediram para que a gente tirasse porque era um mistério histórias mulheres, então não poderia estar no filme. Então a gente tirou. Filmamos ao longo de um ano, mas foram 4 anos nesse trabalho de montagem desses 120 filmes e do longa. Então, foi um trabalho longo e feito com as pessoas, né? A nossa abordagem, por sermos independentes, sermos uma equipe pequena, sem grandes aparatos, e com esse desejo, foi acontecendo. O que facilitava também foi, nas nossas primeiras filmagens, a gente fez um pequeno teaser de 2 minutos, com as imagens das primeiras filmagens, que quando a gente chegava alguém novo, começava uma conversa, a gente já mostrava esse teaser para que a pessoa entendesse a nossa abordagem também, de que não seria uma coisa espetaculosa, uma coisa jornalística, ter a noção do que era, de como eles seriam olhados ali, né, por aquela câmera. Então, isso também ajudava muito na nossa... a abrir essas portas. Olha, aqui já vou trazer alguns comentários. Amanda Radama, que lindo trabalho, potente, forte. A Rejane Matos Pereira, muito emocionante. Gabriela Scotto, filme excelente, olhares sensíveis e respeitosos, fotografia belíssima. A Cíntia F, maravilhoso, quanta sensibilidade, parabéns. E aqui tem uma pergunta, acho que é da Margarete Escobar Ribas Lima. No Brasil, há dificuldade da produção cinematográfica. Pelos créditos do filme, a produção
foi de 2014 a 2017. Como foi possível a realização de obra tão grandiosa? E aí também eu emendo, já perguntando para o Ibirá, como foi a experiência, como foi o desafio da distribuição do filme. E aí vocês já podem fazer uma dobradinha aí, falando um pouco do desafio da produção e depois o desafio da distribuição. Foi difícil em 2014, agora está um pouco pior, mas enfim, em 2014 a gente ainda tinha outros trabalhos para pagar as contas e podia ir fazendo híbridos. Basicamente foi assim que ele foi feito. Quer dizer, no meu caso, né, o Vincent e a Priscila não, eles vieram para o Brasil para fazer híbridos e dedicaram esses anos deles a isso, fazendo também outros trabalhos, né? O Vincent sempre está aí fazendo as masterclasses dele, os workshops, e com isso a gente ia se virando na brasilidade que a gente tem. Financeiramente, a gente teve um investimento de 2 coprodutores que puseram algum dinheiro vivo, que nos ajudaram a pagar as viagens. Depois dos 120 filmes prontos, a gente ganhou o edital do Rumos Itaú Cultural, que possibilitou que a gente fizesse a plataforma. E também por um dinheiro privado de alguém que se apaixonou para o projeto, um alemão, a gente conseguiu fazer a distribuição. Mas isso tudo que eu estou falando, dinheiros, eu posso falar números, tá? Para quem é do audiovisual aí entender que também a gente não está falando de milhões de dólares, não. A gente está falando de cerca de 120 mil reais. E para uma produção desse tamanho é bem pouco dinheiro vivo. Então foi mais na base do sangue, suor e lágrimas do que do dinheiro mesmo. E isso, sem dúvidas, facilitou o nosso acesso às pessoas, né? A nossa conversa, a nossa negociação de desejos, né? Para que o filme acontecesse. Aí eu vou deixar o Ibirá falar da nossa distribuição. Obrigado, Fê. Oi, gente. Eu queria primeiro agradecer por todas as falas que me antecederam aqui. Foram falas muito lindas. Luiz, eu queria dar um abraço no Luiz com essa fala dele. Só não posso por causa da distância e por causa do coronavírus, senão já estava abraçando o Luiz. Porque, enfim, toda essa discussão, né? Antes de eu falar sobre híbridos em si, mas realmente, sim, toda essa discussão do conceito etimológico ali desse termo híbridos e da questão da diversidade e tudo mais, é realmente o que me fez partir para a Descoloniza Filmes, que é a minha distribuidora, né? Que é a distribuidora de híbridos, que é justamente esse entendimento de que a experiência humana ela não se resume a um ponto de vista, né, a um olhar, e sim a uma pluralidade que a gente nunca vai ter acesso a ela completa, né, de tão diverso que o Homo sapiens é, usando o termo do Luiz também. E é isso, assim, então, quando eu vi, né, quando o Híbridos chegou pela primeira vez para mim, eu assisti ele pela primeira vez, ainda era um corte em processo, não era o corte definitivo, eu me emocionei muito com o filme, e eu vi nele isso, assim, esse lugar onde a gente consegue ter um vislumbre dessa nossa possibilidade humana enquanto possibilidades de expressões infinitas que a gente cria num único país que é o Brasil, e isso que, né, tá um recorte ainda assim pequeno de muitas outras coisas que acontecem aqui. Eu pensei, nossa, então sim, bora trabalhar esse filme, acho que tem tudo a ver com a Descoloniza, e tem mesmo. Só que aí é isso, assim, na hora que a gente foi começar, enfim, né, participei desse processinho final, um pouquinho, dando poucas opiniões nesse processo final para fechar esse corte, e aí quando a gente foi finalmente começar a entender como poder colocar o filme no mundo nesse lugar, que é um lugar comercial, né, quer queira, quer não, o papel de um distribuidor é fazer o filme, é vender um filme, aí a gente foi encontrando de novo algumas barreiras que eu já previ até, mas eu confesso que eu fiquei até mais decepcionado de certa forma, porque começou no momento de festivais, né? Eu lembro que essa parte dos festivais não diz muito respeito ao meu papel, ao meu trabalho. O festival ainda é um lugar que não é exatamente comercial, mas eu fui acompanhando e foi tendo uma dificuldade, mais ou menos, de festivais. Os festivais não entendiam, né?
festivais internacionais tinham uma dificuldade de compreender o que o filme estava querendo dizer, porque justamente o filme não tem uma narrativa lógica, e o festival, por mais ousado que o festival seja, eles acabam precisando, querendo buscar uma lógica, porque eles estão preocupados no público que eles vão atrair também. E aí eu fui percebendo que isso ia ser uma questão para a hora da distribuição. Mas ao mesmo tempo, nesse paralelo... E aí, sim, de fato, eu vou só fazer um gancho temporal aí, porque, de fato, assim, quando o filme entrou nas salas de cinema, a gente teve um resultado de público que, na verdade, não foi tão ruim, considerando a média de documentários no Brasil, mas, ao mesmo tempo, eu esperava que ele pudesse ter um resultado melhor pela potência que o filme tem. E não teve. Então, o próprio brasileiro tendo uma dificuldade de ir à sala de cinema para assistir uma obra como essa. E aqui eu nem estou colocando no mérito que um dos diretores é o Vincent Moon, que tem toda uma carreira também reconhecida, consolidada, que poderia também ajudar a atrair, né? Mas aí eu volto pro temporal para trás ainda, que é isso que a Fernanda, antes a gente estava conversando um pouco sobre isso, e que foi o mais gostoso de fazer o lançamento de Híbridos, que foi a gente buscar essas possibilidades que o filme chamava, que é essa ideia do filme-processo, e essa ideia do filme-processo não dá para ser trabalhada num modelo quadrado de distribuição, porque a gente não tinha muito como fazer isso dentro de uma sala de cinema. Na sala de cinema, o exibidor precisa programar o filme no tempo do filme, e aquilo tem que ser exatamente daquela forma, né? Então, e aí foi daí que partiram essas ideias do cinema ao vivo. A primeira delas começou ainda justamente quando o filme estava nessa fase dos festivais. O filme passou na Mostra de São Paulo em 2017, em outubro de 2017, e a gente fez uma exibição no Vão Livre do MASP, justamente desse formato, e onde você tem uma... É isso, né? Eu acho que a Fernanda pode explicar melhor essa ideia do cinema processo, de como que isso, do cinema ao vivo, aliás, de como que essa ideia, acho que onde foi o gancho que isso apareceu. E depois dessa exibição no MASP, a gente fez uma exibição icônica, aí já mais próximo ao lançamento comercial do filme, que foi no Vale do Anhangabaú. E para quem não conhece, enfim, o Anhangabaú, esse termo, que é um termo tupi-guarani, o Anhangá é uma entidade meio demoníaca para os guaranis, e o Anhangabaú é um lugar onde essa entidade reside. Então, o Vale do Anhangabaú, né, existia ali um rio que tinha esse nome, e aí a gente fazia um ritual de cinema ao vivo, exibindo esse filme com música ao mesmo tempo ali. Foi uma coisa que eu lembro que eu me arrepiava muito, assim, vendo aquilo acontecer. E a gente teve um público bem legal, muito interessante, assim, nesse lugar, nessas exibições de cinema ao vivo, né? Eu acho que a soma total das pessoas que viram, não exatamente o filme, mas o projeto, né? Nesses locais, somaram mais pessoas do que a soma de pessoas que pagaram ingresso para assistir o filme nos cinemas, o que é muito interessante no final das contas. Então, a exibição, a distribuição comercial, ela foi um pouco frustrante, mas a exibição alternativa, a distribuição alternativa foi muito, muito, muito interessante mesmo, assim. Enfim, quer falar mais um pouco, Fê, sobre isso? Eu acho que veio muito do desejo do filme em processo e dessa coisa que o Luiz estava falando, né? Dessa busca pela espiritualidade, e a gente, acho que o desejo de fazer um filme ritual, né? Também fazer do filme, de ver o filme, uma questão ritualística. Então a gente começou a pensar como é que a gente pode fazer um ritual cinematográfico. Essa exibição no Vale do Anhangabaú, que você falando agora, até me lembrei da sensação física de ver aquelas imagens projetadas no vale, com São Paulo inteiro atrás, e aquelas pessoas embaixo do viaduto, com as mulheres do Iloabá de Mim tocando e dançando, com a Magda do Mauaca cantando, e aquilo virou um ritual, virou o que a gente faz de melhor no Brasil, né? Que a gente faz espontaneamente, a gente junta 2, 3 pessoas, a gente é capaz de fazer
um transe acontecer, né? Então, eu acho que a gente foi imbuído de tanto dessas imagens e dessa sensação, essa pesquisa foi tão intensa que na hora que o filme foi para o mundo, ele foi para o mundo também com esse desejo, né? De tocar, de convidar, de propor um transe cinematográfico, se é que eu posso chamar assim, sei lá. Imagino que algo por aí seria um termo. E aí? Só fazer uma... desculpa, quer falar, Leonardo? Não, vai virar, pode falar assim, querido. Não, é só para porque que realmente assim, puxando esse assunto nesse lugar de que o filme queria ir, o projeto queria ir, né? Porque é isso, esse filme de 88 minutos, ele é apenas uma pequena parte do que o projeto todo é. Eu principalmente sou representante dessa parte, mas inevitavelmente acabei me envolvendo com o projeto como um todo, porque é isso, nessas horas que o filme se desdobra, ele é esse projeto inteiro, eles são esses 120 filmes se desdobrando e se remontando nessa ideia do cinema ao vivo. E aí eu queria puxar essa parte mais assim, do mundo prático também da distribuição, que também a gente não teve também nenhum edital para distribuir o filme, então o filme acabou acontecendo também a partir de várias ajudas que apareceram sem querer querendo. E mesmo chamando de novo essa exibição no Vale do Anhangabaú, a gente vivenciou momentos muito, muito curiosos. E nessa exibição do Anhangabaú, era sábado a exibição, e ela ia ser, obviamente, à noite. E aí, na hora que começou a anoitecer e as luzes da cidade começaram a acender, tinham 2 postes. Aliás, debaixo do viaduto do Chá, que é onde a exibição aconteceu, tem uma iluminação dela também ali embaixo, e as luzes acenderam, né? E aí o Vincent e a Priscila ficaram nervosíssimos, porque e agora? Como que a gente vai projetar o filme aqui com essas luzes e como que tudo isso vai acontecer? E é sábado, como que eu vou falar com órgãos responsáveis para que essas luzes sejam apagadas? Porque a gente tinha pedido autorização da prefeitura e tudo mais para aquilo acontecer da forma correta, incluindo, tinha presença de polícia ali para garantir a segurança, etc. Estava tudo certo, menos a luz. E eu sei lá como que a gente conseguiu, ligando, não sei nem mais para onde, eu sei que as luzes foram apagadas. Assim, aos 46 do segundo tempo, literalmente, as pessoas já estavam ali, esperando a começar, estava na hora, e de repente chegou uma equipe da Eletropaulo, lá, eu nem lembro mais que é a empresa. Da prefeitura da de prefeitura São Paulo, mesmo. sábado, 9 horas da noite, 2 cidadãos foram lá, subiram, Cortaram o fio. Cortaram o fio, acabaram com a instalação. Ele literalmente cortou o fio e apagou as luzes. Aí eu perguntei, nossa, mas é assim que funciona? Você apaga, corta o fio? Depois eu junto. Foi. E distribuir híbridos foi meio assim, foi as coisas, os espíritos ajudando, assim, sabe? Eu brinco, mas é verdade. É verdade. Eu também brinco, mas é verdade. Eu acho que tem que potencializar todas essas possibilidades, né? Que não da público, né? De assistir formalmente, mas até pela ideia de experiência, né? De ser um filme processo e talvez aí também um filme experiência, né? E a palavra experiência é muito interessante, porque a experiência é aquilo que você vive na relação direta com a coisa, né? Então, aí a ideia do transe, né? Tudo isso é como se ele pudesse suscitar a compreensão e a percepção da diferença pela experiência, né? E não pela retórica, né? E acho que isso tem muito a ver com a narrativa do filme como, né, um conjunto de experiências suscitadas, de abertura para cada um de nós, para essas diferenças, para esses diferentes modos de ser, diferentes crenças, diferentes formas de habitar o mundo, né? Eu acho que essa é uma maneira de encantar, né? De reencantar aí. Vou passar a bola de novo para a Mônica. Pois é, assim, a respeito dessa narrativa, né? Queria realmente falar sobre essa narrativa, que é uma narrativa de processo, de experiência, que eu acho que ela está bem assentada dentro da década de 80, 90, que já começa a crescer bastante uma busca mais de uma experiência do sujeito por se encontrar sua espiritualidade, né?
Se antes você tinha assim uma organização de instituições que determinavam como deveria ser, né, quais são, muito organizado quais eram as instituições que você deveria ou poderia se encontrar, né? Na década de 80, você já tem esse boom de uma nova era, né? Trazendo esse campo das experiências, né? Então, nessa narrativa que vocês trazem, e é interessante porque no campo das experiências dos sujeitos, eles acabam se encontrando com comunitas, né? Com a comunidade. Ele acaba se formando não uma comunidade física, né? Onde ele troca as suas experiências, onde ele amadurece suas experiências, onde ele vivencia, não, ele se torna bem itinerante, né? Então, um sujeito que ele vai na Umbanda, ele vai no ele pode ir na Umbanda, ele pode ir no Candomblé, ele pode fazer uma experiência com Daime, né? Então, ele transita e de uma forma complementar, não é uma coisa que ele está ferindo a tradição religiosa dele. Ele está em busca, não só ele está em busca, como ele está se encontrando. Ele não está em busca que eu não encontrei, eu vou em outro lugar. Eu me encontrei com isso, me encontrei com aquilo outro também, né? Então, nessa narrativa que vocês apresentam, o que eu acho assim, muito interessante é essa possibilidade que o sujeito hoje, né, essa identidade brasileira tem de experienciar e de viver, de fato, a itinerância, né? A itinerância. Se encontra várias pessoas que falam, né, assim, eu realmente sou do mundo, eu sou cosmopolita, eu acredito em tudo, eu vou em qualquer canto. Isso não é mais um problema que seria um tempo atrás, né? Que você negaria, que você esconderia, não, você é uma coisa que está dada hoje, né? Então vocês apresentam essa narrativa de uma forma muito interessante. E a ruptura do público e privado, né? A ruptura. É claro que tem ali, vocês responderam isso, para mim foi uma dúvida que eu tinha, né? Em relação a como é que vocês conseguiram entrar tão profundamente em espaços muito secretos, né? Em espaços de segredo, onde é guardado o sagrado no seu segredo mesmo, assim, né? Uma coisa é o sagrado na rua, né? Essa manifestação do sagrado, o sagrado no corpo, o sagrado no carnaval, o sagrado na praia, né? Nesses espaços públicos, assim, mas vocês foram tanto nesse espaço, que é uma ruptura onde ali, né, no público, na praia, você vai ter uma afirmação para Iemanjá, você vai ter os cânticos, você vai ter a incorporação, você vai ter, né, vários ritos que são ritos que acontecem no espaço privado, vai ter no público, né? Mas vocês também entraram em espaços muito sagrados, né? Alguns espaços indígenas que, assim, realmente adentrou, que eu não consegui entrar, assim, né? Eu sei que você precisa, às vezes, produzir uma certa intimidade, você conseguir criar laços de confiança para você adentrar naquele mistério, naquele fundamento, você ser permitido a entrar, né? Ou seja, né, em alguns ritos do candomblé, e vocês entraram, então, assim, isso é bem surpreendente, né? E, por outro lado, também, de uma forma muito numa plástica, numa estética assim, que a gente se sente dentro daquele rito, tanto no privado quanto no público, né? Você se sente na corda, né? Você se sente na corda. Eu fiquei pensando na corda dos filhos da corda, né? Porque tem a história, né? Você fica ali naquele arrocha, tem gente que diz que engravidou foi na corda, né? Então, assim, vocês conseguiram também colocar a gente nesse espaço público de um jeito com muita intimidade. Então, acho que esse trabalho de vocês, né, traz esse senso de intimidade, né, com o sagrado, né? E tudo aquilo que envolve o sagrado, né, de todo os gestos, né, todo um conjunto de representações, de ritualística, da dramatização do sagrado, né, o silêncio, o choro, né, o contato, a piedade, o respeito, né, tudo aquilo que faz parte de ritos, né, vocês conseguem, né, apresentar isso em diferentes ritos de diferentes ritos vocês estão mostrando, né, é um gesto que
o gesto de cura, é um gesto de prece, é um gesto de amor, de reverência, é um gesto que pede, que clama, né? Então, assim, vocês conseguiram apresentar um vasto repertório de diferentes ritualísticas, onde está apresentando isso aqui é o sagrado, 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 né? Não importa qual o nome, qual é, né, a caixinha do sagrado, mas o sagrado na sua, né, nesse vasto repertório de manifestações, né, e de dramatização desse sagrado, né, de todas as performances assim possíveis desse sagrado, né? É numa bebida, enfim, numa dança, num trejeito de incorporação, estava tudo muito sutil ali, né? Muito sutil. Então, acho que o filme constrói uma relação com o sagrado, que nos informa, traz conhecimento, sem dizer assim, é certo, é errado, é feio, é bom, é bonito, né? Você consegue romper um pouco com esse filtro, né, de estar explicando. Entenda, pela via que você conseguir, né, escolher e conseguir entender, mas entenda você o que a gente está querendo apresentar, que é essa diversidade, é esse híbrido, né, que percorre corpo, que percorre lugares, e todo corpo e todo lugar pode ser sacralizado. Todo corpo e todo lugar pode ser sacralizado. Então, é uma mensagem, assim, né, de muita potência. Eu acho que as pessoas estão falando assim, é muito potente, porque realmente essa mensagem é potente. Todo corpo e todo lugar podem ser sacralizados, né? E que isso é como o Luiz colocou, eu gostei disso, nessa diversidade humana, a diversidade vai encontrando seu caminho para se expressar, né? E aí, essas expressões todas é essa expressão da diversidade que merece ser registrada, merece ser narrada, merece ser representada, e é importante ser preservada, né? Importante a gente ser preservada, né? Contra toda a sorte de perseguição e de intolerância que hoje em dia está sendo posta, né? E imposta a gente, né? Até no nosso pensar, né? Fernanda e Birá, fiquem à vontade para comentar também essas questões que a Mônica trouxe. Puxa, Mônica, eu acho que você foi assim, em cima do que a gente queria, aonde a gente queria chegar com essa montagem do filme mesmo. Essa linearidade, onde, né, não há sobreposição de um ritual sobre outro, de uma liturgia, de nada. E aí eu lembrei que a gente estava falando anteriormente, quando que a gente chegou no corte final do filme, né? Ou na chegada do... Quando que a gente falou, ok, esse longa-metragem está pronto aqui? Foi quando a gente tirou uma última imagem em que tinha, numa cerimônia, uma figura de um líder espiritual. Se você reparar, não tem essa figura no filme, né? Quando a gente tirou essa figura, Híbrido se fez, terminou. Fiquei arrepiada. Então, que tem exatamente, era aí que a gente queria chegar com colocar uma pessoa tomando um daime, do lado de uma pessoa numa romaria no Sírio, do lado de uma pessoa num ritual tantra, coberta de lama na grama, ao lado de um ritual indígena. Então, era só isso que eu queria contar, para complementar a fala da Mônica. Eu queria fazer um destaque, assim, que para mim, assim, uma cena que me foi, assim, muito, muito... me comoveu, assim, me tocou, né? Quando o bebê nasce, né? E aí, na mesma hora, né? Pega e vai colocar ele num banho de folhas de erva macia, né? Enfim, vai botar ele ali dentro, né? E ali é a continuidade, né? Porque, assim, claro que cada grupo indígena tem o seu modo de perpetuar as suas crenças, mas ali nasceu, está perpetuando a crença, assim, né? A nossa cosmologia, né? Ela está aqui nesse universo da banheira,
né? Dessa bacia, né? Nessa bacia tá a força dos nossos ancestrais, tá a força das nossas ervas, né? Daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente deseja que fique na tua cabeça, né? Que cresça com você, né? Então, assim, nós estamos transmitindo para você isso aqui. Receba que esse aqui é muito precioso, né? Então, para mim, isso era uma... Aquilo ali também fechou bastante, né? Ele já quase no final, né? Já para mim é uma imagem que fecha, que costura bastante, né? Porque a gente vai aprendendo, né? Nós brasileiros vamos aprendendo isso, né? Quando você está no batuque, o batuque já está, né? Já está te mexendo, já está te informando. A gente está em todos os lugares, tem informação, né? Uma vez eu usei isso também como exemplo, que você passa na rua, um brasileiro passa na rua, ô Luiz, a gente tem, né, as oferendas nas esquinas, né? A esquina é sagrada, tem dono, né? Você passa, você não acha que alguém esqueceu uma comida ali. Você sabe o que é aquilo ali. Você não pode saber por que a pessoa fez, para quem que a pessoa fez, não. Mas você sabe que aquilo ali tá ligado ao sagrado. Então, a gente já nasce, a gente vai sendo informado, né, nas ruas, no nosso dia. Não é uma coisa que vem só de uma tradição religiosa doméstica. A rua vai informando também, vai nos ensinando, né? Então, eu acho essas heranças que a gente recebe, né, por todos os poros, a gente ouve, a gente sente cheiro, né? Só faltou a gente sentir cheiro no filme. Eu acho que vocês podem caprichar da próxima vez. Porque o som foi, né? Você vai sendo envolvido. Agora falta o cheiro. Nas sessões de cinema ao vivo você sentiria cheiro. Né? Tinha os defumadores. Só faltou. Maravilha, né? E também a experiência de ver no cinema, né? Eu não vi, mas é outra experiência do filme também, né? Em termos de som, de imagem, de alcance, né? Aqui eu vi na tela mais ampliada possível, mas fico imaginando que no cinema o que é essa experiência, né? E sensorial, né? De tocar, né? De te chamar para dentro. Eu queria voltar só um ponto que você mencionou, e você já tinha mencionado também, Fernanda, naquele bate-papo que a gente estava tendo antes aqui de começar, que é essa questão de que vocês não queriam lideranças, como você falou agora, né? Enfim, mas potencializar as pessoas, né? As mais diversas, mas não ter líder, não ter chefe, né? E isso me lembra muita coisa do Rizoma, né? Que Deleuze e Guattari vão trabalhar, que eles dizem expressamente o rizoma, que é o líquido que percorre a raiz, não é nem a raiz, é o líquido que percorre a raiz, por isso é multiplicidade. Eles dizem que o rizoma é multiplicidade, não tem general. O rizoma não tem chefe. Rizoma é fluxo, como Mônica colocou, né? Fluxo, é fluência. E é exatamente isso. Eu acho que essa potencialização da rede, a tradição também não tem dono. A tradição não tem dono. Aquele que acha que é dono da tradição é aquele que maneja mal a tradição. Uma vez uma prospecção em Laranjeiras, eu fui na casa de um mestre, tinham 2 mestres, e ele disse assim, o senhor, muito bem, o senhor fez muito bem de vir até aqui, o senhor veio na fonte. Aí eu fiquei pensando, né? Como é que alguém pode se achar a fonte da tradição? Aí eu atravessei a rua e fui conversar com outro mestre, que era um encanto, era o oposto, né? E foi esse outro mestre, esse outro grupo brincante que a gente trouxe para um projeto que a gente estava fazendo. Depois ele até se potencializou muito mais naquele lugar, né? Justamente porque você não pode reforçar essas visões de alguém se achar dono da tradição, de alguém se achar dono de um, né? Ao contrário, é movimento, é fluência, é fluxo, e eu acho que isso que você mencionou 2 vezes, eu acho que é algo muito importante, sim, muito assertivo na proposta de vocês. Luiz, quer voltar? Não, eu ainda quero acrescentar outra coisa. A tradição nem sempre foi assim. Há sempre um começo. Não é?
A gente também tem que ter sempre essa concepção, não é? Nem tudo sempre foi assim, não é? Portanto, tudo na história tem um começo, não é? Aliás, uma ilha tem um limite, não é? A Terra tem um limite e o próprio universo provavelmente também tem um limite e provavelmente haverá outros universos. Portanto, tudo tem um limite, tudo teve um dia um início, a Terra teve um dia um início e também as tradições tiveram um início e elas próprias não são imutáveis, vão -se sempre também transformando também. E isso é preciso termos em conta, portanto, a tradição ela própria se vai também transformando com o tempo. O que é hoje tradição, o que é hoje tradição teve um dia um início e a própria tradição atual também ela própria se vai, ela própria também transformando. Depois outra questão que fala também da própria diversidade do Brasil, e amanhã vamos ter esse debate, quando se fala dos povos indígenas, é que no caso do Brasil, cada povo indígena é uma nação. Não é? Cada povo indígena é uma nação. E às vezes tendemos a falar os povos indígenas e juntar tudo, não. Todas as comunidades indígenas que existem, cada uma tem a sua própria cultura, a sua própria língua, a sua própria religião, os seus próprios rituais. Há bocado a Mónica falava de facto desse aspecto final, não é? Que mostram no filme do ritual da lavagem da criança como uma continuidade, que é algo também que emociona como algo de continuidade, mas é naquela comunidade, é naquele povo, no outro será completamente diferente, não é? E isso também é algo de uma riqueza que o Brasil tem, que importa preservar, e às vezes tende-se a falar na linguagem, os povos indígenas, não, cada povo é de facto uma nação, é uma língua, e quando se perde um povo, está-se a perder de facto uma religião, está-se a perder uma língua, e é lógico que no filme não se podia tratar de todos os povos, não se podia tratar de todas as línguas, de todos os rituais, porque são imensos, não é? Mas, de facto, há também uma grande proximidade ainda à natureza, digamos, a esse primeiro processo, digamos, de evolução da espiritualidade, não é? Mais próxima da natureza, antes talvez digamos, de lideranças, que eu diria que este processo que temos hoje da liderança da espiritualidade humana começa algures ali na Mesopotâmia, por volta do quarto milénio, não é? Quarto milénio, não é? Quando começa o líder, que é simultaneamente líder político, militar e religioso, não é? É ele que finalmente começa então a liderar tudo, não é? E começam estes temas atuais. E antes temos sistemas, portanto, sistemas que não são assim tão, portanto, que têm toda essa liderança, que é uma liderança muito mais de proximidade e menos burocrática, não é? Aí começam já os sistemas mais burocráticos que levaram ao próprio sistema de escrita. Portanto, a escrita surge por essa necessidade de, no fundo, saber quem é que paga impostos, porque, no fundo, o líder que é simultaneamente líder religioso, político e militar, precisa de ser alimentado e precisa que lhe pague impostos e precisa de saber quem é que lhe paga impostos. Portanto, a escrita era basicamente para isso mesmo, não é? E, portanto, vocês, ao retirarem de facto essa ideia da liderança, estão também a invocar aquilo que é mais importante. É verdadeiramente as pessoas precisam da espiritualidade e o líder surge no momento seguinte. O líder aproveita, de certa forma, a necessidade, não é? O líder aproveita a necessidade que o Homo sapiens tem da espiritualidade. E essa é algo que vem de antes, não é? Essa vem, essa vem na resposta a essas perguntas, não é? De onde é que a gente veio e para onde é que a gente vai? Portanto, essa vamos encontrar em todo lado. A espiritualidade vamos encontrar em todas as comunidades humanas. E ela existe, e vocês focam muito bem, expressa-se e às vezes emociona-nos. E há momentos no filme que não nos deixam de tocar, nomeadamente, por exemplo, quando na igreja, que acho que é em Ouro Preto, não é? Quando há
em Ouro Preto, não é? Quando há a canção em Ouro Preto, de facto, não deixa de emocionar, não é? Outras também emocionam, não é? Mas aí, de facto, porque de facto o ritual também tem que ser a emoção, não é? Aliás, não é por acaso que as igrejas barrocas eram igrejas feitas para a emoção, não é? O Concílio de Trento põe mesmo como objetivo a emoção, não é? E apelar aos sentidos, não é? Os 5 sentidos tinham que estar ali bem, tinham que estar ali bem ativos, não é? Tinham que estar bem ativos e por isso é que as igrejas barrocas entraram tanto na cultura popular, não é? Ainda hoje, tanto em Portugal como no Brasil, há a cultura popular gosta tanto da estética barroca, não é? Aliás, quando vimos a obra do Suassuna no Armorial, e vimos tanto ainda hoje a estética popular, por exemplo, no Nordeste, como vemos em Portugal, vimos tanto a estética barroca, porque é uma estética que apela aos sentidos. Isso tem a ver com o Concílio de Trento e esse apelo aos sentidos, não é? Que havia a palavra, a visão, o olfato, não é? O tato, que era o tocar, não é? O tocar também fazia parte desse apelo. Portanto, a emoção fazia parte, mas isso também tinha a ver com a própria hierarquia. E, portanto, eu acho que vocês, desculpem usar esta palavra, vocês fizeram uma obra-prima. Porque ainda por cima é uma obra-prima que não precisa de palavras, não é? E uma obra-prima faz-se sem palavras, porque é universal. Portanto, qualquer língua, não é? O vosso filme pode passar sem legendas. Eu lembro de um filme aqui há muitos anos, dos anos 80, que se chamava-se A Guerra do Fogo, não sei se recordam, que também não tem legendas, não é? Que podia ser visto em qualquer língua, não é? Podia ser visto em qualquer língua, e eu acho por isso também foi uma das obras-primas do cinema dos anos 80, exatamente por isso. E o vosso filme está um pouco na mesma, aliás, é um pouco a continuação, de certa forma, pode ser um bocado como continuação, porque pode ser visto em Portugal, na Índia, como pode ser visto em África, porque emociona qualquer pessoa que o veja. E, portanto, nós sentimos como sapiens, e desculpem usar sempre a palavra homo sapiens, como humanos. Eu gosto mais de sapiens, porque inclui homens, mulheres e tudo, não é? Como sapiens, nós, aliás, há um investigador que diz que nós antes, que nós não nos íamos chamar homo sapiens, mas homo spiritualis, não é? Porque, de facto, é isso que somos. E de facto nós não deixamos de nos emocionar. E de facto no Brasil, ao contrário até de Portugal, a expressão da espiritualidade é muito mais forte, não é? Por várias razões, não é? Eu vejo um caso concreto é a precisão da Senhora da Nazaré, que tem emoção aqui em Portugal, e não vou dizer que não tem, mas claro que os números são diferentes, não deixam de ser diferentes, não é? Até porque é a maior procissão do mundo cristão do Brasil, não é? Não se compara com os números portugueses, mas de facto a emoção que há é absolutamente avassaladora, não é? Passa ao que se passa nos casos portugueses, portanto, e não estou a dizer que em Portugal não é, que também o é, mas a emoção é de facto absolutamente avassaladora. Bom, eu vou tomar aqui, então, mais alguns. Já estamos nos aproximando do final do nosso tempo. Vou ler aqui a Eniete Dias diz que tem que abrir todos os sentidos para receber, compreender esse documentário. Forte e intenso. E o professor Wallace de Deus aqui, numa conversa com o professor Luiz Jorge, diz que são mais de 200 idiomas indígenas no Brasil. Eu acho que agora a gente podia devolver um pouco para Ibirá
e para a Fernanda, e falar um pouco como é que vocês estão vendo agora em termos de projetos, depois dessa experiência tão rica, como é que vocês estão aí vislumbrando, porque a gente é malabarista, a gente tem que achar brecha, né? E vocês já acharam uma brecha, mostrar que vocês tiveram que construir uma economia, né? Trabalhar com a economia possível, né? E a partir daí criar, engendrar. Não sei se nesses processos colaborativos aí, claro, todos estamos esperando que o meio cultural possa se hidratar minimamente, né? Porque acabou que a gente ficou cercado, né? A prefeitura, o Estado, o país, quer dizer, desmonte das políticas culturais em nível assim, absurdo, né? E prefeitos e governantes, de alguma forma, se utilizando não da espiritualidade, mas de uma religião para impedir exatamente essa diversidade, né? Coibir essa diversidade. Acho que no Rio de Janeiro a gente teve um grande acontecimento, que a gente possa começar a vislumbrar outras possibilidades saindo em período de atraso, né? Em todos os sentidos, todos os aspectos. Então, acho que ao mesmo tempo em que a gente tem que estar olhando para o lado, vendo, olha, um cenário começou a melhorar aqui, do ponto de vista da política cultural e do próprio ponto de vista do entendimento, Estado também, e ao mesmo tempo pensar essas redes aí. Como é que vocês estão pensando? Eu acredito que vocês também estejam inquietos e buscando solução para... E aí, pegando um pouco o que o Luiz colocou, né, de onde viemos para onde vamos, como é que está o para onde vamos de vocês? Fala, Fernanda. Essa pergunta é muito difícil. A gente está seguimos catando as brechas, né? Com relação a híbridos, especificamente, híbridos... Engraçado, o Ibirá falou assim, nossa, híbridos deu uma... Ele é um projeto que a gente está sempre tendo alguma coisa acontecendo com ele em algum lugar do mundo. Que não seja aqui, ele está sempre sendo passado em algum lugar e as pessoas estão sempre entrando em contato. A gente jogou aí um monte de semente no mundo com esse site, com esse filme. O Vincent é um nômade por natureza, né? O Vincent Priscilação, eles trabalham assim. Então, híbridos, ele segue. Na verdade, ele é como uma entidade. Ele veio, usou a gente, existiu e agora ele está aí no mundo. E agora, para a sua pergunta, assim, na cultura aqui, né, no Rio de Janeiro, como a gente está se virando, como a gente se reinventando, né? Tocando nossos tambores aqui para o lado que der. Trabalhando com as brechas, a brecha da Lei Aldir Blanc agora, trabalhando com grupos, buscando agora novas formas de fazer cinema, que eu acho que, na verdade, a gente já vinha com híbridos, né? Híbridos, eu acho que talvez tenha até preparado a gente, né, Ibirá, para chegar aqui nesse lugar. Já foi um projeto feito nessas condições em que estamos hoje, né? Sem fomento, sem apoio, Na época, eu acho que na época a gente tinha muita esperança de conseguir financiar e tudo mais. A gente deve ter aplicado híbridos para mais de 30 fundos, editais, para tudo que apareceu. Mas acho que pela natureza dele, os fundos não iam muito com a cara da gente, preferiam dar para outros tipos de filme, né? Então a gente vai seguir aos trancos e barrancos, como sempre foi. Ibirá, você quer complementar? Eu não sei muito mais o que dizer. Eu espero só que o Covid, que chegue uma vacina para a gente poder filmar, né? Porque filmar, a gente tem que aglomerar, não existe filmagem sem aglomeração. Esse é o inimigo maior agora, no momento. Então, sobre esse para onde vamos, né? Nesse ponto de vista da distribuição, é muito interessante que não só eu, os demais distribuidores, sobretudo distribuidores independentes aqui no Brasil, imagino que em vários lugares do mundo o processo tenha sido muito semelhante. A gente, de certa forma, passou por uma situação muito curiosa agora, particularmente durante a pandemia. Então, assim, ainda não estou falando sobre a situação governo e políticas públicas, que eu já vou falar também, mas acho que a quarentena precipitou uma mudança no processo de fazer os filmes serem vistos
que já era mais ou menos inevitável e ela precipitou, e eu sinto que é irreversível, assim, que é esse uso da internet mesmo, assim. É claro que a gente quer que os filmes sejam vistos, nós como distribuidores queremos que os filmes sejam vistos dentro das salas de cinema, porque é onde você vai ter realmente a experiência mais imersiva possível, né? Você vai ter uma tela grande, você vai ter o som 5.1 no seu entorno ali, você vai estar em silêncio, você não vai ficar se distraindo com o celular, então você realmente fica imersivo, é a melhor experiência possível. Mas a gente já vinha há muitos anos percebendo que o cinema é uma experiência que ela não é possível para todos, seja por uma questão geográfica, de localização, onde as salas de cinema alternativas estão, seja por uma questão de valor de ingresso, que muitas vezes é proibitivo. E aí, mesmo assim, quando a gente percebe experiências de política públicas muito positivas nesse sentido, como foi, por exemplo, o Circuito SPCine aqui em São Paulo, que é onde eu moro, que levou 20 salas, na verdade 18 salas de cinema completamente equipadas para as periferias, então permitindo nessa proximidade, rompendo um pouco com essa quebra geográfica, mas mesmo assim, numa cidade de 12 milhões de habitantes, né, 18 salas ainda são poucas, então você continua tendo o problema geográfico. E aí, com a internet avançando, a qualidade da internet melhorando, as pessoas inevitavelmente estavam esperando o momento dos filmes chegarem à internet para poderem assistir aquele filme que eles viram a campanha acontecendo, né? E aí agora na quarentena tudo isso foi precipitado. A única opção que a gente tinha era lançar filmes na internet. Quem conseguiu fazer isso fez. Eu mesmo, semana passada, acabamos de lançar com a Descoloniza um filme direto na internet. Não lançamos no cinema. Apesar de que alguns cinemas estão meio reabrindo, mas eu não me sinto confortável em colocar o filme nas salas e falar, pessoal, vai lá assistir. Eu não acho que é a hora ainda. Então, e a internet acaba sendo um lugar drasticamente mais democrático para você, sobretudo quando a gente lida com filmes, e é o caso do 100% do meu catálogo, filmes que vão trazer discussões sociocultural, políticas, ambientais, pertinentes à percepção da nossa própria realidade. A internet é onde essa discussão vai acontecer na sua melhor potência, não é dentro ali da sala de cinema, né? Então a internet ela democratiza muito mais isso, ela dá acesso muito mais fácil ao filme, e esse tipo de discussão que a gente está tendo agora, que é na internet, ele pode ser acessado por qualquer pessoa em qualquer lugar, né? Então você realmente democratiza e amplia muito mais as discussões. E aí, voltando para políticas públicas, né? A gente vem passando por uma situação muito triste em relação a posicionamentos de Ancine e tudo isso, que também nós, enquanto distribuidores, dependemos em relação a algumas regulações que existem, algumas prendem a gente em certos formatos, mas, por outro lado, a gente veio percebendo nesse período entidades, entes públicos não nacionais, então, assim, eu estou falando aqui São Paulo de novo, a gente tem a SPCine muito bem atuante, e não só atuante, como posicionada como um enfrentamento ao desgoverno nacional. A gente vê outros governos que estão conseguindo manter a política pública audiovisual, apesar do desmonte da Ancine de uma maneira geral. Então, a gente entende que é possível o cinema persistir no Brasil, mesmo não existindo uma política nacional mais, ele persiste nessas localidades, né? Eu acho que a gente viveu períodos muito bons, até alguns anos atrás, em que a descentralização da produção foi muito impulsionada, e aí os entes federativos que conseguiram manter essa estrutura descentralizada estão mantendo. Alguns não conseguiram, também por questões econômicas locais, mas quem conseguiu está mantendo. Então, isso é um aspecto positivo da gente estar vivendo hoje em dia. Eu acho que o que a gente vive de recrudescimento agora é passageiro, depois a gente retoma as rédeas disso. A gente tem que e é isso, a gente se reinventa nesse período, né? Enfim, falei. Legal, Ibirá, legal, Fernanda. Acho que já estamos chegando no final. Vou pedir para a Mônica e para o Luiz também darem só um último alô aí também, de contribuição, que realmente já estamos... Mônica, vai lá.
Eu quero, depois que o Ibirá possa falar para a gente que filme que ele lançou semana passada, fiquei curiosa onde que tá, fazer essa divulgação aí para a gente. Quero mais, né? E quero agradecer a participação, né? Os companheiros, a troca, muito bom estar conversando. Eu acho que é um espaço e tem que ser cada vez mais, assim, a gente construir esses espaços de diálogo, mais do que nunca, assim, né? No diálogo, nesses encontros, a gente aprende, a gente troca, a gente cresce, a gente conhece um pouco mais. Viva Paulo Freire, né? E, assim, eu acho muito importante também a gente estar resistindo, e esse filme trouxe muito isso de novo para mim, o quanto é importante a diversidade, a diferença, o respeito à diferença, viver a diferença, né? Nós somos diferentes, né? O Sapiens não é, eu acho, né, Luiz, não é uma unicidade, né? Assim, a gente tem uma diversidade absurda, a gente tem uma história, realmente uma história de perseguição, de flagelo, né? Sobretudo aos povos subalternos, e essas religiosidades todas têm essa raiz de subalternidade, né? São povos que foram oprimidos, é uma resistência absurda, né? São histórias também de circulação, né? A gente circula pelo espaço, a gente reinventa, a gente recria. Os sujeitos levam consigo, né, os seus conhecimentos e recriam no outro espaço as suas experiências e renovam a sua vida e recriam uma nova leitura sobre a sua própria existência, a sua forma de acreditar, a sua forma de pensar e de viver. Então, isso tudo é importante cada vez mais a gente insistir e resistir nas diferenças e aprender a viver com a diferença, né? Onde houver uma iniciativa de totalitarismo, de uniformizar, né, essas iniciativas de origem fascista, a gente tem que levantar essa bandeira, né? E o filme não tinha essa proposta, mas eu acho que ele se tornou bastante atual e a gente pode estar aí, né, realmente promovendo a circulação dele com essa leitura que eu acho que vai fazer muito bem para todos nós, né? E se sentir incomodado com algumas coisas é importante, as pessoas precisam se incomodar, não é ruim se incomodar. O incômodo leva a gente para outro patamar de reflexão e de contato, e de relação, e de afeto, enfim, é bom incomodar. E eu acho que ele incomoda em algum aspecto algumas pessoas, e o incômodo é muito, muito, muito importante. Parabéns para toda a equipe, toda a produção, né? E que vocês possam, né? Ele possa abrir muitos caminhos. Certamente vocês receberam muita força, não foi? Eu acredito, eu creio, né? Para poder conseguir executar uma belezura dessa. É uma belezura. Eu gostei muito que o Luiz falou, isso é uma obra de arte, ele fala por si próprio, né? É atemporal. Você vai olhar, né? Daqui a alguns anos assim, não, né, não tem legenda, não precisa ter legenda. Parabéns. E parabéns para o Centro de Arte, que também está sempre insistindo em construir esses espaços de diálogo com os mais diferentes grupos, com as mais diferentes experiências artísticas, mantendo na cidade de Niterói, e agora nessa faceta aqui, né, de pandêmica, assim, realmente levando esse debate e toda a experiência que o Centro de Arte acumulou ao longo desses anos de vida, né, aí para muitas pessoas que estão podendo hoje estar ligado aqui, conectado e refletindo sobre tudo isso. Obrigada por todos e por esse encontro, tá bom? Um grande beijo para vocês. Axé. E saravá também. Ibirá, você quer responder o filme que você lançou? Sim, o filme chama... obrigado por dar essa deixa, Mônica. Eu não sabia se era o caso, enfim. O filme chama Saudade Mundão, é um documentário, é dirigido pela Júlia Hanud e Catarina Scarpellini. É um documentário que se passa na cadeia pública de Franca, aqui no interior de São Paulo. É um filme, é isso, né? É um tema denso, mas ele é um filme que desconstrói muito a visão sobre o sistema carcerário e dando esse enfoque no sistema carcerário feminino, é uma cadeia pública feminina. O filme, e aí a gente está fazendo uma série de lives também vinculadas ao lançamento para justamente entender todas essas variantes que estão por trás do sistema carcerário feminino no Brasil. E o filme está disponível no iTunes, Apple TV, Google Play, YouTube Movies, né, para aluguel, no NetNow, Oi Play, Vivo Play, acho que é isso, nas plataformas principais de aluguel.
e para fora do Brasil, porque essas plataformas estão restritas ao Brasil. Para se o Luiz quiser assistir, ele está disponível no Vimeo On Demand da própria Descoloniza Filmes. Aí eu recomendo entrar ali no site da Descoloniza Filmes, é descolonizafilmes.com. É isso. Luiz? Bom, em primeiro lugar, eu vi-me ao espelho com este filme, não é? Eu estava a ver ao espelho, e por isso mesmo agradeço ao Centro de Artes e à equipa que tornou possível ter descoberto este filme. E ao Leonardo e à sua equipa que de facto tornaram possível ter descoberto este filme, e em segundo lugar a vocês que de facto também tornaram possível. Eu gostava também, neste caso, de fazer chegar este filme também aos meus alunos, depois a me dizer como, não é? Qual é a plataforma que eu depois posso fazer chegar, porque vale a pena. Vale a pena porque de facto é uma reflexão sobre precisamente a própria espiritualidade, não é? E desse ponto de vista, acho que saímos daqui todos hoje mais ricos, não é? Saímos todos muito mais ricos. E portanto, felicito-os por isso mesmo, e portanto, continuem com estes projetos, não é? E sobretudo é um hino de facto à diversidade, como já falámos. Eu acho que todas as sociedades passam por momentos difíceis. Todas as sociedades passam por momentos difíceis, e o Brasil, pronto, está a passar por um momento difícil, não é? Está a passar por um momento difícil, que é um pesadelo. Nós todos temos pesadelos de vez em quando de noite, não é? E acho que é um pesadelo. Passará, até porque de facto o Brasil é uma sociedade extremamente rica, com grande diversidade, cultural, e com uma grande riqueza interior, que é isso também que é importante, e os fantasmas vão desaparecer, não é? Portanto, e aquele Brasil de há 10 anos atrás, não é? Que eu conheci, de facto vai voltar, porque ele está aí nesse filme. Portanto, é isso que vem de novo ao de cima. E a gente estamos cá todos para isso, por isso é que estamos aqui neste congresso, não é? A gente está a discutir exatamente essa diversidade, que é uma diversidade universal. Mas, portanto, vamos ser otimistas. A história da humanidade teve muitas idades médias, não é? E as idades médias, de facto, eram momentos de repressão, mas de facto no meio da repressão havia também sempre esperança. Aliás, nunca devemos esquecer que mesmo em Auschwitz havia artistas, não é? Mesmo em Auschwitz havia artistas, e havia esperanças, não é? E portanto é isso que a gente tem que continuar. E o vosso filme é um bom exemplo, não é? Que as pessoas, mesmo no pior das situações, têm esperança e continuam. Portanto, parabéns. E também agradecer ao Leonardo este convite, e também me ter dado a conhecer este filme, e à Fernanda e ao Ibirá também, e também à companhia agora aqui da Mónica também, eu para conhecer. Só Obrigado. lembrando que agora já são meia-noite e 17 em Lisboa, então você vê aí, ó, atravessando a madrugada, né, Luiz? Desde cedo no projeto. E está aqui hoje um dia de tempestade e vento e chuva. Maravilhoso. Eu só perguntar para a Fernanda e para o Ibirá também, assim, uma escola que quiser exibir o filme, ela acessa pelo próprio YouTube, vocês recomendam? Entrar em contato com a gente pelo híbridos.cc. Vou só conectar meu carregador. No nosso site, híbridos.cc, tem os nossos contatos, tem os outros 120 filmes, que eu acho que vale a pena, quem quiser conhecer mais textos, e aí vocês podem percorrer, tem o mapa do Brasil lá, e refazer todo esse nosso percurso.
tem o nosso e-mail, é só entrar em contato com a gente que a gente promove. E aproveitar aqui para agradecer enormemente, vocês fizeram a minha noite. Eu não via Híbridos desde 2017, e estar com vocês aqui falando, e ouvindo vocês falar do filme, para mim foi um bálsamo. Muito obrigada. Para a gente também, para a gente foi uma imensa alegria, assim, acho que muito aprendizado, né? A experiência do Congresso tem sido de muito aprendizado, mas hoje, assim, aqui, e depois também com o debate, a gente vai trocando experiências e também vai se enriquecendo, né? Daquilo que não é racional, que é a emoção, é o que está nas entrelinhas, né? Só que também lembrando que os últimos comentários, riquíssimo debate, parabéns aos participantes, o filme foi realmente emocionante, Cláudia Matos. Obrigado a todos os envolvidos pelo documentário que nos trouxe para esse debate tão importante, Viva a Diversidade Religiosa, Eniete Dias. E a Cíntia, novamente, ótimo filme e debate, valeu a noite, parabéns. Então a gente vai encerrando essa projeção, eu queria só destacar, e também assim, me ocorreu muito a importância do filme também como um exercício de alteridade, né? Que a gente falou da diferença alteridade. A alteridade, ela é muitas vezes vista como aquilo que eu não sou, então por isso eu vou negar, mas de alguma forma a alteridade nos habita. Toda essa potência de ser do humano está dentro da gente. A gente pode, né, como Guimarães Rosa dizia, né, o sertão está dentro da gente. Então a gente pode continuar negando essa alteridade que nos habita, ou a gente pode abrir infinitas janelas e experienciar outras possibilidades de ser, outros modos de ser, né? Como diz Paul Ricoeur, né? O si mesmo como o outro. Ou seja, o si mesmo como o outro. No mais profundo de si, existe o outro e existe a alteridade. Eu acho que essa é a grande celebração do filme, a grande pedagogia da existência aí, que é esse reconhecimento da diferença, e não só reconhecer a diferença, habitar a diferença. Fazer com que a gente possa transitar por esses diversos mundos. E chamando a atenção que amanhã, na sexta e no sábado, nós temos 2 mesas nesse horário. Na sexta, a gente tem uma mesa que vou pegar aqui, que é o reconhecimento, que é a natureza e o corpo na espiritualidade indígena, com o Iban Runi Queen, a Rosane Fernandes, que é Caingangue, e a mediação de Renata Machado, que é Tupinambá. Então, esse é amanhã, às 18 horas. E no sábado, também, nesse mesmo horário, aí no sábado, também nesse mesmo horário, nós vamos ter, às 18 horas, a Matrizes Espirituais Africanas, com a Isabel de Oyá, a Lena Bauli, que é de Moçambique, o Rodrigo Nunes, que é um importante ativista e produtor cultural do Rio de Janeiro, e a Janaína Dias vai estar nessa mediação. E só marcar isso, porque são duas ocasiões importantes para a gente também dentro dessa celebração da diversidade, da diferença. Podemos habitar esses diferentes modos de ser e praticar efetivamente, né? Acho que tudo isso que a gente quer. Quero agradecer imensamente a Mônica, que eu não vi há muito tempo. De vez em quando a gente se fala por telefone, mas ela é uma querida, assim, né? Às vezes a gente já teve umas tours, né, Mônica? Mas aí depois que o amor vem com toda a força, né? Então, assim, você sabe que eu tenho um carinho imenso por você, agradecido muito pela contribuição que você deu aqui, riquíssima, e a gente já trabalhou junto e vamos trabalhar muito dentro dessa perspectiva aí. Te amo, Guelma. Que é muito necessário. Luiz, querido, Luiz é um irmão, assim, nós estamos fazendo esse... Até falei outro dia na abertura que os botequins não acabaram por causa da amizade, né? Isso é uma fala do Cláudio Piano, professor. Muito bom. Muito importante. O que salvou os botequins foi a amizade. Então, acho que a amizade, ela existe uma economia em torno da amizade, né? Quando a gente diz, a gente vai fazer mesmo com pouco dinheiro, é porque, meu amigo, ali tem muito amor, tem muita amizade, tem muito afeto, que é isso que move. Às vezes você pode ter dinheiro e não tem amizade, não tem amor, vai fazer um filme burocrático. Então, assim, agradecer muito também. Então, Luiz, um beijo, querido, agradecer sempre. A
Cláudia também. E, assim, e a Fernanda, assim, um agradecimento também muito grande pela maneira afetuosa como vocês ficaram aqui com a gente. Que bom, né? Que bom que essa dimensão afetuosa possa sempre falar, isso é tão importante nessa linguagem do afeto, conhecer pelo afeto, compreender pelo afeto, já que a gente está falando em amizade como uma forma de conhecer, eu acho que isso também está muito presente no trabalho de vocês. Agradecer ao Arthur, agradecer à Lívia, toda a produção e ao público também que participou aqui. Então, vamos seguir no Congresso. Ô, Guelma, eu posso falar uma coisa? Eu queria só falar uma coisa. Eu queria só falar que, assim, hoje eu fiquei aqui inspirada no Freire, né? E o Freire, ele trabalha muito com esperançar, né? Aí falando da Fernanda, do Ibirá, assim, da gente vivendo esse momento, né? O esperançar, ele não é você esperar algo, né? Esperançar é você trabalhar para um futuro diferente, né? Então, assim, realmente que esse filme seja uma semente que vocês produziram, né? E que, como você falou, jogou no mundo, né? Tem semente que ela vai ao vento, né? Você não joga assim numa terra, ela vai ao vento e você não sabe qual vai ser o destino, né? Então, assim, que realmente vocês possam estar recorrentemente colhendo o fruto disso, desse trabalho que é tão bonito, né? E nele vocês possam criar essa esperança, né? Nesse momento que a gente tudo vai, né, para nos tirar a nossa esperança, para a gente desistir, enfim, de uma série de projetos, de sonhos, né? Então, assim, que a gente possa, assim, se esperançar, né? Obrigada, realmente, pelo momento de esperançar também, vivido aí, tá? Muito bom. Gente, beijo para todos, então. Beijo. Todos. Tchau, Pessoal, tchau. obrigadíssimo.